Imagina que você joga em um clube mediano que não conquista o título da sua liga há 32 anos. Então, como jogador, você lidera esse time numa temporada histórica que vence a liga com quase 20 pontos de diferença pro segundo colocado e termina o campeonato como artilheiro isolado. Você é considerado um dos principais atacantes da Europa, com qualidades que todos os principais grandes clubes precisam. Então, quando chega a janela de transferência e você pode sair desse clube, você vai pra Turquia. Esse jogador existe e se chama Victor Osimhen. Ele seria uma adição para basicamente todos os grandes clubes, mas ainda assim não conseguiu negociar com nenhum. Hoje no futebol existe uma ideia de que quanto melhor o jogador for, mais equipes vão querer contratar e ele vai ter várias opções para escolher jogar onde quiser. Só que não é bem assim que acontece. Hoje existe um efeito que os melhores jogadores do mundo têm cada vez menos e menos opções para jogar. E a tendência é que isso só diminua ao ponto que essa escolha seja só uma ilusão. A lógica tinha que funcionar da seguinte maneira: quando os melhores jogadores do mundo querem trocar de time, deveria ter uma lista de opções de clubes, ligas, técnicos e sistema táticos que eles possam jogar. Porque no final das contas, eles são as estrelas, os jogadores raros e diferenciados que todo mundo quer ter no próprio time. Mas muitas vezes eles só têm uma ou até duas opções e são obrigados a ir onde dá. E a gente pode pegar até o Harry Kane como exemplo. Depois de passar anos no Tottenham, ele queria um desafio maior e para um clube onde a disputa de títulos fosse algo mais frequente. E quando a gente considera o Kane, a gente tá falando de alguém que foi artilheiro da Premier League 3 temporadas diferentes, é o segundo maior goleador da história da liga, além de já ter sido também o jogador com mais assistências. E quando chegou a janela que ele finalmente poderia aceitar propostas, os times italianos não tinham como pagar o seu valor, o Barcelona tava quebrado e ainda tá na verdade. O Real Madrid não se interessou pelo seu modelo de contratação e o preço do jogador, e o PSG também não demonstrou interesse. Dentro da própria Inglaterra, o United estava com o fair play na garganta e não podia fazer uma oferta que justificasse o preço. O Manchester City já tinha o Haaland como seu principal centroavante. Arsenal e Chelsea também não eram uma opção devido à rivalidade histórica com o Tottenham, que por conta disso ele nunca jogaria nesses clubes para não manchar sua imagem como ídolo do clube. Então sobrou só o Bayern. Não que o Bayern seja uma péssima opção, é um clube multicampeão e que disputa títulos todos os anos. Só que lá ele encontrou um clube que estava afetado por uma fase de transição de gerações, exatamente o mesmo problema que ele estava querendo fugir do Tottenham, o que resultou na primeira temporada em muitos anos do clube sem conquistar nenhum título. Obviamente isso foi um ano atípico lá no Bayern, muito provavelmente já nessa temporada eles vão voltar a disputar títulos, mas é muito bizarro pensar como o Kane, que é um dos melhores goleadores do mundo e que tem uma capacidade única de voltar e armar jogadas também, o que é algo extremamente raro nessa posição, e que poderia somar em praticamente qualquer equipe da Europa, só teve uma opção de oferta caso quisesse sair do Tottenham. Quando a gente volta alguns anos, em 1996, o Alan Shearer tinha acabado de fazer história e levar o Blackburn Rovers para um título de Premier League em cima do poderoso Manchester United. Sem falar que ele era o artilheiro da Premier League há 2 temporadas, além de ter sido artilheiro da Eurocopa. E ele teve ofertas para sair do Blackburn do próprio Manchester United, além de Barcelona e Inter de Milão, mas recusou os 3. Isso porque ele também teve uma oferta do Newcastle e optou por representar a camisa do seu clube de infância. E não é como se o Newcastle fosse um time qualquer na época também. Na temporada que houve a transferência, eles tinham acabado de ser vice da Premier League, mas ainda assim, uma surpresa pelos times que ele trocou. Hoje a transferência exata depende do timing exato, porque são poucas as vagas nos principais clubes do mundo. E com os gastos absurdos desses poucos clubes, cada vez menos nomes podem participar da briga pelos principais jogadores. Se você é bom o suficiente para poder entrar em um desses gigantes, precisa que alguém saia deles antes. Porque as estrelas no futebol são raras e eles já têm essas vagas preenchidas nos principais clubes. E vão fazer de tudo também para manter o que eles já têm, porque é muito mais fácil do que tentar tirar de algum outro clube. O que cria então esse problema bizarro de que quanto melhor você é, mais caro você fica e por isso menos clubes querem te contratar. O Enzo Fernandes quis forçar sua saída do Benfica a qualquer custo, depois de se destacar lá jogando só por 6 meses. E não querendo perder o investimento, o clube exigiu um valor absurdo pela compra. E o único que topou pagar foi o Chelsea, 121 milhões por 8 anos de contrato. E agora ele tá lá preso em um time completamente turbulento. O Declan Rice jogava no West Ham, mas tinha qualidade para jogar em um clube maior. E o Arsenal foi o único que se dispôs a pagar os 100 milhões necessários para tirar ele de lá. Valor esse que nem o City estava afim de desembolsar. E em todos esses casos, os jogadores queriam sair dos seus clubes atuais para algum clube melhor e foram obrigados a aceitar o único que estava disposto a pagar por eles, mesmo que não fossem necessariamente a sua primeira opção. O que muitas vezes ocorre desses jogadores darem errado nos clubes que vão. O Chelsea, por exemplo, pagou 115 milhões para tirar o Lukaku da Inter, e o belga não jogou nada na Inglaterra, voltou para a Itália e inclusive chegou numa final de Champions por lá.
Assim como o United, que pagou 85 milhões pro Borussia pelo Sancho. E o inglês ficou completamente apagado, voltou pra Alemanha por empréstimo, só pra também chegar numa final de Champions. Até pode parecer que o segredo do sucesso é você ser comprado por um clube inglês e depois voltar pro seu clube original. Mas o fato é que muitas vezes um jogador ganha destaque por estar em um sistema tático que favorece as suas qualidades. E quando querem ir pra um clube, seja por status ou por questões financeiras, aceitam ir pra quem pode pagar, mesmo que não necessariamente se encaixe no estilo de jogo do time que ele vai atuar. E isso pode acabar com a carreira de muitos jogadores. Na real, são raras as transferências gigantescas que terminam de uma forma positiva, como no caso do Bellingham, que foi feita para colocar ele de uma forma estratégica numa posição que favorecesse o seu estilo de jogo, em um time voltado para suas qualidades e cheio de jogadores em ascensão de idade parecida para desenvolver o time com ele. Agora, quando você pega o top 10 de transferências mais caras da história, 7 delas podem ser consideradas flops. Agora, olhando os valores, eles foram para os únicos clubes que realmente podiam tirar eles de onde estavam. E mesmo se não fossem necessariamente se encaixar nesses novos times, eles aceitaram. Claro que financeiramente foi ótimo pra eles, além da questão de status que viria com o clube em muitas dessas transferências, mas não necessariamente consideraram se taticamente fazia sentido pro seu estilo de jogo. E a cada ano que passa, as opções diminuem, porque quando você olha para os principais clubes do mundo, cada vez menos deles conseguem competir financeiramente, e as opções ficam cada vez mais centralizadas. E quanto menos opções, maior o risco e maior a chance de você flopar. E até quando a gente fala do Mbappé, no caso da sua transferência pro Real Madrid, era um enorme desejo tanto do jogador quanto do clube, e eles só precisaram esperar o contrato acabar para ele poder ir de graça. E isso foi uma transferência pensada dos dois lados, porque apesar dele ser um dos melhores atacantes do mundo que cai para a esquerda, num clube que tem o melhor ponta esquerda do mundo, ele vai ser capaz de se adaptar. Porque assim como o Kane tranquilamente conseguiu entrar dentro do sistema do Bayern e executar o seu jogo, esses dois jogadores conseguiriam se adaptar em qualquer um dos clubes que fossem porque são craques, são nomes fora da curva. Mas esse não é o caso para todo mundo. A grande maioria dos jogadores não tem esse patamar e brilha dentro de sistemas que favorecem o seu estilo de jogo. Mas quando a gente observa como os maiores e principais jogadores do mundo têm grandes complicações para trocar de clubes e quando vão nem sempre acabam sendo a opção que eles queriam, mostra pra gente como existe essa ilusão da escolha e como na verdade não existe muito espaço no topo do futebol mundial. Mas aí tá, essa é a ilusão da escolha que existe no futebol. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, clicando aqui embaixo. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.